Então, dado que a gente aprendeu como transferir uma taxa nominal numa taxa efetiva, e o que a gente está preocupado aqui no curso é achar taxas efetivas, porque com a taxa efetiva a gente vai calcular, vai fazer o nosso cálculo de matemática financeira. Outro conceito importante é saber transferir taxas efetivas ao longo do tempo. Por exemplo, eu posso ter uma aplicação que me dê 12% ao ano, capitalização anual. Então, estou trabalhando com uma taxa efetiva 12% ao ano. Eu posso querer, por algum motivo, saber quanto que essa taxa é equivalente ao mês. Então, eu tenho que saber transferir essa taxa anual para uma taxa mensal de taxas já efetivas. Então, aqui é o que a gente chama de taxas equivalentes, tá? Usadas para taxas efetivas. Então, o que a gente vai ver aqui é conversões de taxas efetivas de diferentes períodos. A estrutura é bem simples, tá? Eu não vou derivar a fórmula para vocês, mas vocês podem facilmente chegar na derivação dessa fórmula. Então, o que eu tenho aqui? O I efetivo M maiúsculo é igual a 1 mais I efetivo M minúsculo elevado na Q, tudo isso menos 1, tá? O que é o I efetivo M maiúsculo? É a taxa efetiva do período maior. E o que é o I efetivo M minúsculo? É a taxa efetiva do período menor. O que é o quê? O que nada mais é que o número de períodos menores existentes no período maior. Então, o período menor sendo M pequeno e o período maior sendo M grande. Então, primeiramente, só algumas definições básicas. Então, se eu estiver falando no IA, estou falando uma taxa anual, IS, uma taxa semestral, IM, uma taxa mensal, e ID, uma taxa diária. Então, com isso, a gente pode facilmente definir as conversões de taxas de diferentes períodos, né? Então, vamos dizer que eu quero saber uma taxa mensal. Então, 1 mais a taxa mensal seria 1 mais a taxa diária elevada na 30. Então, por que elevado na 30? Porque em um mês eu tenho 30 dias. Posso querer definir a minha taxa anual relativa à minha taxa mensal. Então, 1 mais a minha taxa anual é igual a 1 mais a minha taxa mensal elevado na 12. Por que 12? Porque em um ano temos 12 meses. E assim por diante, a gente pode pensar para várias questões, inclusive, por exemplo, semestre. Eu quero relacionar minha taxa anual com minha taxa semestral. Então, 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a minha taxa semestral ao quadrado, porque num ano nós temos 2 semestres. Então, agora vamos pensar que a gente tem taxas efetivas. Então, a gente já transformou nossas taxas nominais em taxas efetivas, por exemplo. Ou a gente tem dado direto uma taxa efetiva. E agora, por exemplo, eu tenho uma taxa de 5% ao mês e quero transformar essa taxa numa taxa efetiva anual. Então, qual a taxa efetiva anual equivalente a uma taxa de 5% ao mês? O que eu vou fazer? Vou só aplicar aquela fórmula lá, vou escrever aqui embaixo, mas a gente tem a definição aqui em cima. Então, 1 mais a taxa anual é igual a 1 mais a taxa mensal elevado na Q menos 1. Então, 1 mais 0,05, que é 5%, elevado na 12, porque em um ano eu tenho 12 meses, eu vou diminuir 1 aqui. Se eu fizer isso, eu vou ter que essa taxa é equivalente a 79,58% ao ano, capitalização anual. Como eu estou trabalhando com uma taxa efetiva, período de aplicação é igual ao de capitalização, eu vou omitir aquela parte da capitalização e vou somente escrever 79,58% ao ano. Então, o que isso quer dizer? Que uma taxa de 5% ao mês é equivalente a uma taxa de 79,58% ao ano. Então, um empréstimo a 5% ao mês
é equivalente ao empréstimo de 79,58% ao ano.